Na imensidão das vertentes umbandistas, existe uma corrente que desperta muita curiosidade, a Umbanda. Também chamada por muitos de Umbanda esotérica, ela se apresenta como uma forma de compreensão espiritual que organiza a religião por chaves simbólicas, leis, correspondências e princípios ocultos. Ainda que traga linguagem própria e uma visão muito particular dos orixás e das linhas de trabalho, ela nasce dentro do grande tronco da Umbanda e participa desse movimento amplo de busca, cura, disciplina espiritual e elevação da consciência. A Umbanda foi consolidada no Rio de Janeiro, em meados do século XX, ligada ao nome de Pai Guiné de Angola, por meio do médium Woodrow Wilson da Mata e Silva, conhecido como Mestre Yapacani. A partir dessa estrutura, formou-se uma doutrina marcada por forte influência esotérica. Nela aparecem elementos de teosofia, astrologia, cabala e outras escolas ocultistas, compondo uma leitura da Umbanda muito diferente daquela encontrada nas casas mais populares, mais tradicionais ou mais próximas das matrizes afro-brasileiras. O coração dessa vertente está na ideia de que o universo é regido por leis divinas que podem ser estudadas por correspondências. Cores, números, vibrações, sinais, planos e forças passam a ser compreendidos como partes de uma linguagem sagrada. Por isso, a Umbanda não se limita a uma prática ritual simples. Ela procura construir uma espécie de arquitetura espiritual, onde cada elemento tem uma posição, uma função e uma sintonia específica. É uma Umbanda de estudo, de reflexão, de ordenação simbólica e de disciplina mental, sem deixar de lado a mediunidade e o contato com os espíritos. Um dos pontos mais importantes para compreender essa corrente é perceber que nela os orixás não são cultuados segundo a leitura africana tradicional, nem associados aos santos católicos. Aqui eles são reinterpretados dentro de uma visão esotérica própria. São 7 orixás principais: Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iori e Iorimá. E logo se nota algo muito característico: Iori e Iorimá não pertencem ao conjunto clássico dos orixás africanos. Dentro da Umbanda, porém, eles ocupam lugar essencial na organização espiritual da religião. Orixalá representa a irradiação superior da fé, da ordem divina e da elevação espiritual. Ogum aparece como força de lei, direção e ação. Oxóssi se relaciona à expansão, ao conhecimento e à busca. Xangô traz o sentido de equilíbrio, justiça e retidão. Iemanjá vibra no campo gerador, agregador e harmonizador. Já Iori está ligado ao campo das crianças, à pureza, à renovação e à vibração da inocência espiritual. Iorimá, por sua vez, corresponde à faixa dos pretos velhos, trazendo sabedoria, ancestralidade, paciência e amadurecimento da alma. Esses 7 orixás também dão nome às 7 linhas de trabalho da Umbanda: a linha de Oxalá, a linha de Iemanjá, a linha de Ogum, a linha de Oxóssi, a linha de Xangô, a linha de Iori e a linha de Iorimá. Dentro dessa estrutura, as crianças são agrupadas na linha de Iori, enquanto pretos velhos e pretas velhas são reunidos na linha de Iorimá. Essa forma de organização revela bem o espírito dessa vertente. Tudo busca ser classificado em faixas vibratórias bem definidas, com uma lógica própria de funcionamento espiritual. Quando se fala nas entidades que trabalham nessa corrente, a Umbanda reconhece principalmente caboclos, pretos velhos, crianças e Exus. Mas aqui existe uma distinção muito importante. Os Exus não são entendidos como trabalhadores da Umbanda propriamente dita, e sim da Quimbanda. Essa separação é marcante dentro dessa tradição e ajuda a mostrar como ela estabelece fronteiras doutrinárias bastante nítidas entre diferentes campos de atuação espiritual. Na ritualística, a Umbanda conserva a sobriedade como marca forte. A roupa branca é a vestimenta dos médiuns durante as giras. Encontram-se guias feitas de elementos naturais, quadro com o rosto de Jesus Cristo, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais e tábuas com ponto riscado. Ao mesmo tempo, há uma ausência que chama a atenção: os atabaques não são utilizados nas cerimônias. Isso já diferencia profundamente essa vertente de muitas casas em que o toque, o canto e a percussão são parte central do trabalho. Esse detalhe ritual mostra uma verdade importante: nem toda Umbanda se expressa da mesma maneira. Há casas em que o som do atabaque conduz a corrente e eleva a vibração coletiva. E há casas em que o silêncio, a concentração, o estudo simbólico e a ordenação mental recebem maior destaque. A Umbanda caminha mais por esse segundo caminho. Sua atmosfera tende a ser mais mentalizada, mais reservada e mais orientada por esquemas doutrinários.
Outro aspecto muito característico é a presença de um vocabulário mais esotérico. Em vez de apresentar somente a linguagem corrente dos terreiros, essa vertente fala em leis divinas, planos vibratórios, forças universais e chaves ocultas de interpretação. Para muitos praticantes, isso oferece uma moldura filosófica mais ampla. Para outros, pode soar como um afastamento da simplicidade original da Umbanda. E aqui é preciso sabedoria. Compreender não significa atacar, e diferenciar não significa desrespeitar. A Umbanda também se tornou conhecida por sua produção doutrinária. Entre as obras mais lembradas nessa tradição estão títulos como Umbanda de Todos Nós, Doutrina Secreta da Umbanda, Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, Umbanda do Brasil, Umbanda Sua Eterna Doutrina, Umbanda e o Poder da Mediunidade, além de lições de Umbanda e Quimbanda, na palavra de um preto velho e macumbas e candomblés na Umbanda. Isso revela uma corrente que valorizou intensamente a sistematização do pensamento religioso. Mas é preciso fazer uma leitura madura dessa vertente. A Umbanda não representa toda a Umbanda. Ela é uma entre várias formas de organizar a experiência umbandista. Em alguns pontos, aproxima-se de outras correntes brancas e esotéricas. Em outros, afasta-se tanto das tradições afro-brasileiras quanto das expressões mais populares dos terreiros. Por isso, quem estuda Umbanda precisa aprender a distinguir sem confundir, respeitar sem misturar tudo e reconhecer que uma vertente não esgota a riqueza inteira da religião. Há também uma questão delicada e necessária. Quando uma corrente reinterpreta profundamente os orixás, afastando-os de suas raízes africanas, isso produz consequências espirituais, culturais e identitárias. Alguns veem nisso uma universalização da linguagem religiosa. Outros veem um rompimento com fundamentos afrodescendentes muito preciosos. Essa tensão existe e não deve ser escondida. Falar com honestidade sobre ela é um dever de quem ama a Umbanda e deseja que sua memória não seja apagada. Ainda assim, existe algo que permite diálogo entre as várias vertentes sérias. A busca pela caridade, pelo amparo espiritual, pela disciplina mediúnica e pelo serviço ao próximo. Se uma casa preserva ética, humildade, responsabilidade e compromisso verdadeiro com a luz, ela já toca num princípio essencial da Umbanda. A forma externa varia, a linguagem varia, a doutrina varia, mas a retidão espiritual continua sendo o grande critério. Portanto, ao olhar para a Umbanda, o mais importante é enxergá-la com clareza. Trata-se de uma vertente fundada em uma leitura esotérica da Umbanda, surgida no Rio de Janeiro em 1956, estruturada em 7 orixás, 7 linhas, forte simbolismo, uso de cristais, pontos riscados em tábuas, roupa branca, ausência de atabaques e uma distinção nítida entre Umbanda e Quimbanda no campo dos Exus. É uma tradição de forte elaboração doutrinária, com identidade muito própria dentro do universo umbandista. Que nunca se perca, porém, a consciência maior. Acima dos nomes, das correntes e das escolas, a Umbanda só permanece viva quando serve à caridade, à verdade e à elevação do espírito. Quando a vaidade fala mais alto que a luz, a doutrina endurece. Quando a humildade se faz presente, até os caminhos diferentes podem cooperar para o bem. Que Oxalá abençoe os estudos, ilumine os corações sinceros e conduza cada passo na direção da fé com consciência, respeito e discernimento.